Essa semana, uma palestra na Associação Comercial de Maringá falou sobre estilos parentais e a influência na formação psicossocial dos filhos, ou seja, sobre os tipos de educação que as crianças recebem em casa e como isso se reflete na vida escolar, na vida social mesmo delas. Quem veio bater um papo com a gente sobre esse assunto é a psicóloga Lígia Rocha. Tudo bem, Lígia? Tudo, Elaine. Obrigada pela A gente oportunidade. que agradece. É um assunto difícil de ser debatido porque, assim, tem muitos diferenciais, né? Cada pais trabalham com aquilo que receberam dos pais anteriores, né? Exatamente. Quando a gente vai conversar sobre estilos de pais, a primeira coisa que a gente pontua para os pais é que eles também são consequência dos estilos que receberam. E isso influenciou nos seus valores, nas suas crenças, nas suas regras, na sua construção afetiva, no quanto consegue dar de afeto, de limites. E isso ele vai replicar, provavelmente, na vida dos seus filhos. Então, refletir sobre estilos parentais também é uma oportunidade de olhar para si, para construir um estilo diferenciado, corrigir uma rota, alinhar muitas vezes o estabelecimento de limites mais saudáveis. Isso foi criado de uma maneira extremamente rigorosa, pouco afetiva, mas realmente não tem como a gente falar de estilos parentais sem olhar para o próprio funcionamento do pai e da mãe. Uma coisa bastante debatida e que a gente vê bastante por aí é aquela coisa de pais permissivos, meio que para compensar uma ausência, já que hoje todo mundo tem que trabalhar fora, ou muita gente trabalha fora e acaba meio que querendo compensar a criança em outros momentos, né? Existem dois tipos. Quando a gente fala de estilos parentais, a gente tem um estilo autoritário, tem o estilo permissivo, e aí vão ter dois tipos. Um indulgente, que é o permissivo demais, esse que muitas vezes entra até num processo de culpabilização, então ele vai querer recompensar o filho, então ele parece que ele funciona mais como um agente para atender às necessidades do filho. Ele não está ali para colocar regras, limites e orientar. Ele fica submisso às vontades do filho. E tem um permissivo que a gente fala que é um negligente, que ele não vai atender, não vai suprir demais por culpar-se por estar afastado, mas ele não mudou a sua forma de funcionar, mesmo tendo se tornado um pai e uma mãe. Então, ele vai manter suas rotinas de trabalho, os seus deveres, e esse é o modelo mais perigoso, porque aí a criança parece que não existe, o pai não mudou. Se ele tem que trabalhar até tarde, se ele está focado nos negócios, a criança circula pedindo atenção e ele não recebe nada. Então, eu falo que até entre o permissivo, que é bastante afetivo, mas que não está estabelecendo limites, mas aquele que não estabelece limites, mas também não dá afeto, esse segundo modelo é mais perigoso ainda. Mas existe muito hoje. A gente fala que tem uma geração vindo aí que está suportando muito pouco a frustração. Exatamente. Né? Não sabe frustrar-se, não sabe ouvir o não, porque está vindo de uma realidade muito permissiva dos seus desejos, de horários, do que quer fazer, do que quer ver, do que quer consumir, né? E os pais falando alguns sims de maneira muito inadequada. E aí a gente entra num processo perigosíssimo e que, infelizmente, a gente tem ouvido muito falar, que são casos de suicídio, de jovens experimentando e entrando para o mundo das drogas, às vezes até sendo agressivo. Exatamente, Helene. E isso são dados científicos. Pesquisas mostram que filhos de pais permissivos indulgentes ou permissivos negligentes têm a maior probabilidade de ter problemas comportamentais, emocionais, tanto de ajuste, porque não sabe lidar com os outros pela falta de limites, ou também porque ele tem uma autoestima tão rebaixada porque ele nem é notado, e que tem uma incidência muito maior de ingressar assim, no mundo das drogas, no uso do álcool, no uso do cigarro, e de desenvolver transtornos que podem levar a tentativa de suicídio, porque ele não desenvolve um valor adequado sobre si mesmo, sobre o outro e sobre a vida. Então, ele fica muito propenso a estar fragilizado cognitivamente e emocionalmente. A gente sabe que a responsabilidade de educar uma criança é muito grande, nem sempre as pessoas vão acertar, porque, né, a gente entende que pelo menos grande parte tenta fazer o melhor para criar os filhos. Nessa conversa que existe, existe uma linha ou alguma orientação que se dá para pais que participam de eventos como esse, para pelo menos tentar melhorar alguma coisa? O que eu acho muito importante, primeiro, é valorizar os pais que têm toda essa disponibilidade de participar.
Eu realmente, até no evento que nós promovemos, a gente elogiou muito a iniciativa de núcleo das escolas de estar fornecendo esse momento para os pais. Então, não estão preocupados só com os filhos, mas também com os pais dessas crianças e os pais que se dispuseram a estar lá. Então, a questão não é você ser perfeito, estar fazendo tudo certo, mas estar aberto para refletir como você está agindo e se permitir corrigir, buscar orientação, buscar auxílio profissional quando for necessário, né? Porque eu até brinquei no evento, eu falei, gente, não quero desanimar vocês, mas filho é igual videogame. Vocês estão com filhos pequenos, as escolas infantis, só que só vai mudando de fase e vai ficando mais complicado. Os desafios são apenas diferentes. Quando eles estiverem no Fundamental 1, Fundamental 2, ensino médio. Agora, uma coisa é essencial. A vida de um pai e de uma mãe, quer dizer, de pessoas que decidem ter filhos, se ela não mudar nada com a chegada de um filho, tem alguma coisa muito errada. Porque a gente passa a ser responsável pela formação de outra pessoa, pelo seu universo de sentimentos, de comportamentos, de regras, de convívio social. Então, o mais importante para os pais que participam desses eventos é a consciência de que ele faz toda a diferença na vida de alguém. Ele tem a responsabilidade sobre a vida de outra pessoa. Ele não tem a responsabilidade de garantir sucesso financeiro nem bens materiais, mas dar suporte psicológico, cognitivo, relacional, para que esse indivíduo cresça o mais seguro possível, com o maior equilíbrio possível, para transitar nas suas relações, no trabalho, no seu futuro relacionamento e depois na sua paternidade, com equilíbrio e com saúde. Né? Então, isso que é importante os pais entenderem. Eles são, nós, né, que eu também me coloco não só como profissional, como mãe, somos responsáveis pela formação de uma outra geração. E a geração que vai estar no futuro trabalhando e produzindo uma sociedade que pode estar mais ajustada e equilibrada ou, o contrário, mais adoecida e insegura, né, com poucos resultados saudáveis. Tem previsão de fazer mais encontros como esses? Como é que está a ideia? Tem sim. O núcleo de psicologia e o núcleo de escola já tem uma parceria desde o ano passado. Então, nós promovemos eventos anuais para professores, direcionados também para a reflexão dos professores e o seu papel na vida das crianças e voltado para os pais. Então, tem mais evento vindo por aí, a gente fez parceria, convênio com essas escolas, então a gente acredita muito nessa parceria, escolas, família, saúde emocional, né? Então a gente vai promover mais encontros, sim. Que legal, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu que agradeço, Elaine.